Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente, hashtag Sextou aqui com a gente, isso mesmo, Sextou no A Notícia de Frente. Chega junto, participe aqui do nosso A Notícia de Frente para ficar muito bem informado. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Haroldo Arruda Júnior, o Haroldinho, é isso? Haroldinho. Nos cantos, nos corredores, bom dia. Vambora, Nayara, vambora, Lúcio, vambora que sextou, final de semana tá aí, eu já fico sonhando com o sábado para dormir um pouquinho mais. Nossa. Todos gente, nós, né? Sábado eu acordo 7 horas, para mim é como se eu estivesse acordando na hora do almoço, porque eu acordo 4 nos É verdade, dias de eu também semana, então... acordo muito cedo também, dia de semana eu acordo muito cedo. Então por tá favor, ótimo. por favor, cuidado com as fake news. Eu acordo Não, não. 7. Cuidado eu acordo com as fake news. E- Depois Você a gente, acha que no sábado depois eu acordo o seguinte, que depois a horas? gente vai ser criticado, né? Vamos perder tenho- a nossa independência, entendeu? Porque- Cuidado. E olha, Mãe, E eu não preciso- dorme, gente. Vocês sabem disso, mãe não dorme até mais tarde. É verdade. Mãe Rafael. Não, mãe de criança pequena, né? Meu filho tem 2 anos, dorme não. e eu preciso dormir, 8 horas, se eu não dormir, claro que tem dia que não dá para dormir 8 horas, mas eu durmo cedo, tento dormir cedo. Não, só para poder explicar aí cumprir. aos telespectadores, né? Eu falei mãe Rafael, porque Rafael é o esposo da É. Nayara, né? E aqui é o seguinte, na redação a pessoa fala, olha, quem cuida do Vitor lá é o Rafael. Não, o pessoal Também, fala Quer ver isso. uma- Tem que Escrever uma- cuidar uma- mesmo, né, Haroldo? É. Tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar, claro. Vocês querem ver Tá uma, certo. uma curiosidade de um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein. Ele cuidava dos filhos? Não. Tinha uma coisa interessante, inclusive com um jornalista. Uma vez um jornalista abordou ele na saída, nos Estados Unidos, de uma universidade, e abordou e falou assim, como é que pode você ser um grande físico, né? Isso porque ele era um péssimo pai. Era um péssimo pai, Ausente. né? Ausente. E aí ele falou assim, não dá para ser bom em 2 coisas ao mesmo tempo. Essa foi a resposta que ele deu para o jornalista. E ele dormia, ele tinha um cheque em banco da Casa Branca, né? E ele assinava todo mês $4.000. Já vinha assinado, ele colocava $4.000. Aí o presidente à época perguntou para ele, mas por que você sempre coloca $4.000? Você pode colocar $20.000, $100.000. Ele falou assim, porque $4.000 é o suficiente para que eu possa viver com tranquilidade, não preciso mais que isso. E ele dormia, sem abrir mão, dormia 11 horas por dia. Porque ele dizia que sem dormir 11 horas ele não conseguiria dar procedimento. Olha, então, eu vou ficar sem a ser teoria gênia. da relatividade. Porque perdeu a vida inteira praticamente, porque também dormir 11 demais não dá, horas. né? Aí você perde uma 11 vida. horas. Você perde o dia, desperdiça tudo, não E dá. ele acordava, e a biografia dele é linda, vale a pena ler, um gênio, desde Vou criança. continuar com as minhas 5 horas mesmo. Aumentar só 2. Gente, olha, Lúcio está aqui com o Jornal A Gazeta, daqui a pouquinho a gente vai repercutir as notícias do dia, mas eu quero começar falando sobre o carnaval, né? Já o pessoal em outras épocas, 2020 mesmo teve carnaval, o pessoal já estava se programando, hoje sexta-feira já ia emendar, ia voltar só quarta à tarde ao trabalho, mas aqui não vai ter carnaval, não tem nem clima para carnaval, né, gente? Com tantas mortes, com tanta gente sofrendo economicamente também, não tem clima. E Cuiabá, Mato Grosso como um todo, algumas cidades, aliás, todas, né, o estado inteiro, não vai ter o feriado. Mas, como a gente falou ontem, algumas festas foram liberadas no sentido, em alguns municípios, privadas, aí respeitando, né, o distanciamento, mas cabe à consciência de cada um nesse momento também, de cada um fazer a sua parte. Então, vamos saber agora... Mas aqui em Cuiabá, o que a gente já viu, né? O que a gente já viu, e inclusive isso daí foi cobrado pelo próprio Ministério Público, o seguinte, na periferia não pode, chega o poder público lá e acaba com a festa. Agora, com a turma da elite é diferente. Agora é o seguinte, tem comerciante que o estabelecimento dele fica super lotado e agora ele está dizendo, sabe o quê? Está aí, nos sites, nas redes sociais, olha, a superlotação, a aglomeração é lá na rua. É na rua. Olha só, é brincadeira, não é? É brincadeira, não é isso? E publica nas boates da moda, seguinte, tem boate aí, tem casa noturna, que já desrespeitou as medidas de biossegurança aí 2, 3, 4 vezes
Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, nada, nada. E qual que era a mesma multa, Por que não chega lá? Está descumprindo as medidas de biossegurança? Tem cidade agora aí, me parece que é o Rio de Janeiro. Está o seguinte, chegou lá, está tendo festa, eles confiscam o som. E aí? Como é que eles vão fazer a festa? Né? E esse empresário que foi atuado 2 ou 3 vezes, confessou agora, ontem ou antes de ontem, que pagou propina para policial, né? Para poder se livrar. Confessou a propina. Confessou a propina. Confessou a propina. Confessou a propina. Né? E outra, estão divulgando abertamente carnaval clandestino nos grupos de WhatsApp. Mas, então, mas na periferia não pode. Na periferia não pode, não pode. É como o caso da Isabelle, né? Como o caso da Isabelle, né? As menores, os outros menores, as outras menores infratoras, né? Que não têm, assim, grandes posses patrimoniais, né? Não são pessoas ricas. Cometeu o ato infracional, começa, né? A cumprir lá aquele isolamento nas unidades socioeducativas. Mas, no caso da Isabelle, estão brigando, que ela não pode cumprir. Que não é para ela ficar internada numa unidade socioeducativa. E aí, na pandemia aqui agora, nas aglomerações, é a mesma coisa. Na periferia, não pode. Agora, com a elite, o tratamento dá um jeitinho, é né? diferente. É por isso o seguinte, é por isso que as pessoas dizem, olha, a justiça caminha assim, bem próximo dos mais ricos, dos mais poderosos. São duas justiças, né? Gente, ainda falando aí do carnaval, que não vai ter feriado em boa parte do estado, né? O tradicional feriado do carnaval, várias festas aí, várias festividades canceladas, mas e foram transformados os dias que seriam de carnaval em dias úteis, mas em nível nacional os bancos não vão funcionar. Confira na reportagem. Com a criação de um decreto municipal que proíbe as festas de carnaval em Cuiabá, o comércio está autorizado a funcionar normalmente entre os dias 15 e 17 de fevereiro. As lojas de rua abrirão entre as 9 da manhã e 8 da noite e as dos shoppings a partir de 10 da manhã até as 10 da noite. Não terá nenhum diferencial do que vem acontecendo nos últimos dias. O que tem de diferente é que neste carnaval, né, por ter proibido as festas para não gerar aglomeração em combate à pandemia, os órgãos públicos, tanto na esfera municipal quanto estadual, cancelaram os pontos facultativos dos servidores públicos. E isso possibilitará um fluxo maior de pessoas, fazendo com que se torne viável a abertura do comércio durante esse período. Os dias que seriam ponto facultativo agora serão dias úteis. Além do decreto municipal da capital, existe também um decreto estadual. O documento proíbe em todo o estado qualquer festa ou evento comemorativo de carnaval em ambiente aberto ou fechado, promovido por iniciativa pública ou privada. A Federação Nacional dos Bancos decidiu manter o feriado bancário. Portanto, as agências ficarão fechadas nos dias 15 e 16 de fevereiro. Já na quarta-feira de cinzas, no dia 17, o expediente será a partir de meio-dia do horário local. A questão trabalhista, ela só existe o ônus, a necessidade, a obrigação de pagar hora dobrada ou extra ou até conceder folga para o colaborador a partir do momento que existe feriado. E no caso do carnaval, não é feriado. A única exceção pode ocorrer em alguns municípios onde existe uma lei municipal decretando o dia como feriado. Mas, analisando o estado de Mato Grosso e até mesmo o país como um todo, são raros os casos. Certo, então os bancos não vão funcionar, mas o restante, né, e o comércio otimista aí por não ter que parar. É uma grande alguns oportunidade. segmentos afetados, claro, né? Segmentos de fantasias, enfim, adereços. Não dá para atender todo mundo, infelizmente, isso é fato. Mas veja bem, é uma grande oportunidade para o comércio realmente tentar resgatar aquilo que ele perdeu, de certa forma, em 2020. Perdeu e perdeu muito. Nós tivemos aí milhares de empresas fechadas em 2020 por conta exatamente da falta de condição de manter as suas contas em dia. Enfim, como é que você vai, de certa forma, por exemplo, quem aluga determinado imóvel para poder
para poder funcionar. Ficar fechado 1 mês, 2 meses, 3 meses, desequilibra qualquer conta, qualquer orçamento de qualquer empresa. Além disso, a questão dos funcionários, das famílias dos funcionários, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Eu já disse por várias vezes que ser empresário no nosso país, por conta da carga tributária que nós temos e da forma com que o governo geralmente trata o empresário, né, é muito difícil. É muito complicado. Ele, à noite, antes de dormir, realmente a cabeça deve ficar a 1000 por conta exatamente de inúmeras preocupações, exatamente nesse sentido. Com pandemia, piora. E olha, a gente falava aqui agora há pouco, né, dessa defesa, né, insistente que fazem dos ricos e dos poderosos. Sobre esse caso aí das aglomerações aí, na pandemia, né, de que na periferia não pode, mas em relação às festas da elite, está assim, quase tudo liberado, né? Fazem ali uma medida, dão uma multinha aqui, outra multinha ali, mas tudo continua do mesmo jeito. E é sobre essa defesa intransigente de ricos e poderosos, não é sobre a cidade não, é sobre o campo, né? Tem uma denúncia aqui, essa denúncia é gravíssima, gravíssima. E esse tema é extremamente relevante. Já estiveram até lá no Ministério Público, né? Fazendo palestras para promotores, para procuradores, para defender o lado deles. Já estiveram, o pessoal das tradings já esteve lá, inclusive no Ministério Público. E o seguinte, é bom que o Ministério Público fique atento, fique de olhos bem abertos. O que eu quero registrar aqui é uma denúncia gravíssima, mas muito, muito grave, do advogado. Ele foi candidato ao Senado. É o advogado Euclides Ribeiro, né? Euclides Ribeiro foi candidato ao Senado pelo Avante. A denúncia gravíssima que ele faz é em cima do deputado federal Neri Geller, né? E a denúncia aqui é o seguinte: advogado acusa deputado de atuar contra os produtores de Mato Grosso. Não. Não é contra os megaprodutores. Não é contra os barões do agronegócio. Não. É contra os médios, os pequenos, né, produtores. E aí a denúncia aqui é a seguinte, né, do advogado Euclides Ribeiro, de que Neri Geller disse que vai trabalhar pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro no trecho da nova lei de recuperação judicial, olha aí, Ministério Público, que trata da inclusão da cédula do produtor rural na recuperação judicial. E aí, professor Haroldo, Nayara Moura, de acordo com a denúncia aqui do advogado, que é especialista também em recuperação judicial, é lógico que ele está falando de um assunto que interessa a ele, mas é bom averiguar a denúncia. A derrubada do veto vai contra o trabalho de produtores rurais e busca garantir uma espécie de blindagem de crédito e dos respectivos bens vinculados à CPR, que é a cédula do produtor rural. Vamos traduzir isso aqui. A acusação do advogado é que Neri Geller, o deputado federal Neri Geller, ligado ao agronegócio, aquela frente parlamentar da agricultura que representa os grandões do agronegócio no país, quer proibir os pequenos e médios produtores de terem acesso à recuperação judicial. E aí a acusação, aí que entra a parte grave. Que é o seguinte: Neri Geller estaria tentando impedir a recuperação de pequenos e médios produtores. Para quê? Por quê? Porque na cédula do produtor rural, né, fica lá anexado os bens do pequeno e do médio produtor. Aí o seguinte, aí não querem que esse pequeno e esse médio produtor, ao contrário dos grandões, dos bacanas, dos barões e dos tubarões que fazem a recuperação judicial, não querem que o pequeno e o médio produtor tenham acesso à recuperação judicial quando ele enfrenta dificuldades econômicas e financeiras. E por que é que não querem? Porque é o seguinte,
porque muitas vezes esse pequeno e esse médio produtor foi se financiar lá com o barão, com o grandão, com o tubarão do agronegócio, com as tradings, é isso? E aí o seguinte, se ele tiver acesso à recuperação judicial, ele não vai precisar entregar o imóvel dele, a fazendinha dele, para esses bacanas, para esses mega empresários. É isso que o advogado está acusando aqui. Grave. De que Neri Geller está jogando contra os pequenos e médios produtores de Mato Grosso. Para quê? Para beneficiar os grandões, os barões, os tubarões do agronegócio, bilionários, alguns acusados de sonegar impostos, né? De não recolher ICMS. Está lá no Tribunal de Contas para investigar as exportações de Mato Grosso que podem ter sido maquiadas ao longo do tempo. Para quê? Para sonegar ICMS, para que o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos vá para algum outro lugar. Né? E nesse caso, quem que pode apurar exatamente esse tipo de acusação? Grave. Porque aí, de certa forma, até mesmo uma tentativa de monopólio, ou seja, manutenção de poder dos grandes trades das grandes marcas. É porque é que o seguinte, Neri Geller tem que explicar, porque é que ele quer trabalhar pelo veto, né? O seguinte, o presidente Jair Bolsonaro falou negativo. Não. O presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte, que nessa lei de recuperação judicial, que o pequeno e o médio produtor têm direito, sim, à recuperação judicial. Só que aí a denúncia, a acusação aqui do advogado Euclides Ribeiro é de que Neri Geller vai trabalhar lá em Brasília para que o pequeno seja e o médio não vetado esse artigo da lei de recuperação judicial que o presidente Jair Bolsonaro assinou. Pois é, mas aí você não respondeu a minha pergunta, que eu acho que é fundamental, até porque eu não estou a par desse caso, eu estou tentando só entender o que é que você trouxe, que é uma denúncia grave, porque é uma tentativa, sobretudo, de manutenção de um certo grupo poderoso das trades, né, nessa área específica. Mas quem é que pode apurar essa denúncia, intervir nesse processo, mal intencionado, até onde eu estou vendo, por parte do Neri Geller? Não, Ministério Público? É uma denúncia grave. Não, o Ministério Público pode apurar, né? Mas você acredita que isso pode ter sido um fator para ele sair da... Mas isso vai ficar a cargo lá dos deputados. Que o Neri Geller vai dizer, isso não é verdade, Lúcio, isso você acha que existe... é fake news, é mentira, eu não estou defendendo muito grave, os grandes, as tradings. Por conta dessa defesa dele e das articulações dele, você acredita que ele pode ter saído da liderança da bancada também por isso? Não foi por isso. Teve uma insatisfação com o Neri Geller, mas foi outro motivo, né? Foi outro motivo. Falaram o seguinte, que a troca é normal, de um ano para o outro, muda o líder da bancada, mas teve uma insatisfação, né? Entortaram o nariz para Neri Geller, os outros 10 parlamentares, porque são 8 deputados federais e 3 senadores, porque é o seguinte, nos bastidores, a informação que correu é que Neri Geller chegou lá em Tangará da Serra, bateu no peito e falou, olha, esses 16 milhões aí eu estou trazendo para Tangará da Serra. Só que o detalhe, a emenda era coletiva, era de toda a bancada federal, né? E aí, é lógico que os outros integrantes da bancada federal não gostaram, né? Porque esperavam que Neri Geller socializasse, né? ou compartilhasse isso. E aí, só para encerrar aqui, Nayara, se você me permite, uma declaração aqui do... Não, mas porque tem outros assuntos aí e outras coisas, outros temas precisam ser priorizados. Mas só encerrando aqui, o que diz aqui o advogado Euclides Ribeiro, acho que isso daqui resume tudo. Abre aspas. Todos os setores da economia que passam por dificuldades fazem RJ. Mas Neri Geller, que representa os interesses das tradings, quer impedir que o agronegócio do nosso estado possa se recuperar, quer acabar com os médios e pequenos produtores. E este jogo, continua o advogado, foi bem verificado, foi identificado pelo presidente Bolsonaro,
que manteve a CPR, a cédula do produtor rural, na recuperação judicial. Você falou em apurar, não é, Haroldo? Você falou eu acho em apurar. que... Mas o deputado Neri Geller tinha que dar explicações sobre isso. Porque é que ele quer vetar isso. Porque é que ele está trabalhando pelo veto a esse artigo da lei de recuperação judicial. É para prejudicar os pequenos e os médios produtores ou não é? Qual é o foco? Porque a acusação aqui está dizendo o seguinte, porque você o porta-voz é o, como fala, o despachante das trades. Né? É isso, essa é a acusação e na medida em que você, do advogado Euclides Ribeiro. E na medida em que você tira essa oportunidade de recuperação judicial por parte dos médios e pequenos, né, do jeito que está sendo apontado brilhantemente pelo Euclides, nós teríamos um grande senador se o Euclides fosse eleito. Você aumenta a dependência desses pequenos e médios dos grandes. A dependência mesmo, né? E isso é muito ruim. E aí, sem dúvida alguma. E foi exatamente isso que o presidente... E a ProSoja vai ficar em silêncio? A ProSoja, a AMPA, vão ficar em silêncio? Não deveria. Não. Tem o seguinte, tem que chamar o Neri Geller lá e falar, escuta, explica essa história aqui. Como é que é isso? Como é que é isso? Ou o seguinte, ou essas entidades também só defendem os interesses dos barões e dos tubarões. Por quê? São os barões e tubarões que elegem as diretorias dessas entidades ou não? Ou é o conjunto dos produtores de Mato Grosso? Não, essa é a pergunta. Muita gente fala assim, quem manda na ProSoja é fulano de tal, quem manda na AMPA é Beltrano. Então é o seguinte, as entidades precisam se posicionar também sobre isso, porque médio ou pequeno, esses empresários também são produtores rurais. E aí é o seguinte, a lei precisa ser igual para todos, né? Olha, gente, deixa eu colocar a participação do nosso telespectador aqui, via WhatsApp. Bom dia, bancada maravilhosa. E por que será que só pobre pega Covid, né? Mas falando aí relacionado às festas, mas o que mais vejo, com todo respeito, é pessoas ricas também morrendo da Covid. É a Ruth. Tem mais Sunelton. Bom dia, pois então, sobre os bancos não abrir, errado, né? Nosso movimento já está ruim, aí os bancos não abrem, meu Deus do céu, banco fechado, movimento parado. Além de tudo, nós que devemos, vendemos mais no cartão desde hoje até quarta sem dinheiro, porque as vendas que vêm no cartão só vamos receber na quinta. Que vergonha! Diz aí o Sunelton sobre essa questão dos bancos fecharem, né, seguirem como se fosse carnaval, como se fosse o feriado de carnaval. Olha, deixa eu saber os destaques de vocês aqui rapidinho, até porque tem gente, deixa eu achar aqui, tem muita gente falando dos aposentados. Olha aqui, sobre os aposentados e pensionistas. Bom dia, a Assembleia não é de hoje, que é um puxadinho do Executivo, igual a Câmara de Cuiabá. Só falta fazer uma passarela ligando os dois prédios. Tudo que o governador fala e faz, eles batem continência, diz aqui o nosso telespectador. E a questão dos aposentados ainda repercute muito hoje o voto dos parlamentares, porque a primeira votação para derrubar essa cobrança foi unânime, ou seja, todo mundo votou para derrubar. E agora, de repente, aparecem 12 que votaram para não derrubar. Nas redes sociais e falam outra. E esse assunto é seu destaque de hoje, não é, Lúcio? É o meu destaque. E antes do destaque, lembrar uma frase, né, do autor dessa PLC 36, né, desse projeto de lei complementar, um desabafo, né, do deputado Lúdio Cabral, quando, na visão dele, de forma surpreendente, os deputados mantiveram o veto do governador em relação aos aposentados. Ou seja, esses 12 votaram contra os aposentados. E aí, Lúdio Cabral disse o seguinte, e a manchete de capa do jornal A Gazeta de hoje, de uma certa forma, ela retrata uma declaração de Lúdio Cabral. O que é que Lúdio Cabral disse? Falou, olha, aqui dentro da Assembleia tem muito lobo na pele de cordeiro. Então, vamos à manchete do jornal A Gazeta, que é o meu destaque de hoje. Um dia depois, a conta não bate. 13 deputados garantem que votaram a favor dos inativos. Só tem um detalhe aqui,
Haroldo e Nayara, lá no painel da Assembleia, só apareceram 11 votos a favor dos aposentados. Por isso é que, como foram computados 12 votos contra os aposentados, é que se manteve o veto do governador Mauro Mendes, impondo novamente um sacrifício para os aposentados. Aí é o seguinte... Resumo da ópera, tem gente mentindo. Quem é que está mentindo aí? É isso, né? Claro, É isso. com Quem certeza. é que está mentindo? Aqui é o seguinte, se a gente for analisar essa chamada aqui do Jornal A Gazeta, 13 deputados garantem que votaram a favor dos inativos. Só apareceram 11 votos. Tem dois mentirosos. Quem né? é que são os mentirosos Na nessa verdade- história? Aqui, pela manchete, tem pelo menos 2, né? É. Tem pelo menos 2 mentirosos, pelo menos, não digo, na Assembleia, né? Porque eles estão colocando Não, essas mas a informações situação é nas pior. redes sociais. A reportagem aqui, eu vou detalhar ela daqui a pouco. Daqui a pouco. É do Lázaro Thor Borges e da Janayara Soares, né? Eles fizeram aqui um trabalho de levantamento, de pesquisa, identificaram que 13 deputados garantiram ter votado contra o veto e é mentira. Mentira. É mentira. Então é o seguinte, Lúdio Cabral está certo. Tem dois Tem mentirosos. lobo lá em pele de cordeiro, é isso? Ou tem gente que gosta de emenda parlamentar? Não queima É o isso? destaque deles se a gente ficar comentando. Eu não posso Daqui a falar. pouquinho a gente fala mais sobre isso. Qual que vai ser o seu, Haroldo? Posso falar? Pode, é porque eu falei pra ele, não fala mais sobre isso, senão vai queimar o destaque. Diga. Não, é só com relação ao Lúcio, é que na verdade tem 2 mentirosos e 5 traidores, né? Porque eram 18, né? Na conta do Lúdio, 18 correto, né? Isso eu vou te falar, viu? É muita malandragem, né? Mas o meu destaque é o seguinte, para outro tipo de malandragem também. Aí por parte de um povo que insiste, né? Na questão da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Mas já era previsível. Em um país que, de certa forma, boa parte da população gosta de transgredir as leis, né, ou ter vantagem em absolutamente tudo, já era previsível. Eu vou falar sobre o fura-fila, que agora aqueles que furam fila, realmente, se a lei valer, certamente estarão em uma situação bastante complicada, tá bom? Vou falar Certo. sobre isso. Vamos aqui a mais participações. Bom dia, Nayara. Gostaria de saber sobre o auxílio emergencial, porque não recebo nenhum benefício. Meu Bolsa Família está bloqueado. Eu não tenho como trabalhar. Tenho 3 filhos pequenos. Vamos falar do auxílio ainda hoje, tá bom? Eu Fica tenho aqui com a informação, gente. hein? Eu tenho informação. Sobre o auxílio emergencial, é alguma reportagem que nós temos aqui? Aham. Do presidente Jair Bolsonaro? Sim. É isso aí. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem, não vou queimar a reportagem, Nayara, mas ele já deu uma pista, né? Já deu uma pista de por quanto tempo é que pode ser retomado aí, né? O auxílio. O pagamento do auxílio emergencial. Pelo menos 3 meses. Não é que vai demorar para tudo, não é que vão demorar 3 meses para começar, para retomar o pagamento. É que depois que for retomado o pagamento, o auxílio vai valer aí por pelo menos 3 meses. Só. Tem mais gente aqui, daqui a pouco tem matéria, a gente comenta mais sobre isso. O Adelino de Rondonópolis, diretoria da ProSoja eleita por todos os produtores rurais associados de Mato Grosso. O Adelino traz aqui as informações para a gente. E tem muita gente falando dos aposentados, muita gente que é aposentado do Estado. Tem aqui o nosso amigo, o Alenor, lá da Guia, que diz que está vindo quase só R$500 para ele, porque ele gasta tanto com... Ele é cadeirante, ele tem 5 estentes no coração e ele gasta todo o salário dele com remédio. Inclusive o Botelho, o Eduardo Botelho gravou um vídeo, né, reforçar exatamente a fala dele, mas certamente o Botelho foi um dos que acabou votando a favor do governo e agora arrependido, como muitos que mostraram. Eles dizem uma coisa nas redes sociais, mas fizeram outra lá na Assembleia Legislativa. Olha, agora essa matéria, a gente vai, na verdade, conferir trechos de uma entrevista ontem do Jornal do Meio-Dia com o secretário estadual de Educação, Alan Porto, e a gente vai ver justamente os trechos onde foram questionados os problemas estruturais aqui da educação. Vamos lá. Não é competência do SINTEP, a orientação é uma atribuição da SEDUC. Como também é uma atribuição da SEDUC, da Secretaria de Educação, o senhor disse também, agora há pouquinho,
a estrutura necessária. Aí o seguinte, aí nesse ponto o Sintep diz, olha, não tem essa estrutura necessária que a SEDUC fala. E aí? Bom, é importante a gente colocar a verdade. A gente sempre trabalha com a verdade e com muito trabalho. Todas as escolas, elas receberam recurso em dezembro para a compra do álcool em gel, da máscara, do tapete higienizador, de todo o material para fazer o distanciamento, né, marcar a comunicação visual e também aí todos os materiais que manda aí os protocolos de saúde. Então isso já está nas escolas, as escolas já fizeram a aquisição desses materiais, já estão utilizando, a nossa equipe tem acompanhado nas escolas. Nós fomos em todas as unidades de Cuiabá, de Várzea Grande, então os diretores têm tomado todas as providências nesse sentido. Em relação à infraestrutura tecnológica, no que diz internet, todas as escolas recebem recurso para a aquisição de internet. Como que funciona hoje? A SEDUC manda o dinheiro para a escola ela localiza o melhor provedor, né, para a aquisição dessa internet, faz a contratação e essa internet é para atender as salas de aula, atender a direção, a coordenação, a direção, a secretaria escolar. Então, alguma escola que tiver ainda dificuldade em fazer a aquisição desse serviço, a nossa equipe está à disposição para orientar. Se o recurso que foi encaminhado não é suficiente, a escola pode solicitar recurso complementar. Nós mandamos todas as orientações para os diretores, fizemos reuniões, formação, orientando como que tudo isso vai funcionar na prática. Então, hoje as escolas têm sim, estão preparadas para ofertar esse serviço. Secretário, por que então dessa insatisfação tão grande do Sintep? Eu falo isso porque, inclusive, teve uma ameaça de greve. O Sintep chegou a falar, olha, se insistirem em levar o professor para a sala de aula, seja na modalidade híbrida, que ainda não foi anunciado por vocês, mas eu não sei se entraria esse tira dúvidas, ou então, se não melhorar essa estrutura, a gente pode até deflagrar uma greve. Bom, primeiro, greve não resolve o problema da educação. O que resolve o problema da educação é muito trabalho. E eu tenho certeza que os profissionais da educação, os diretores, todos os alunos querem sim uma educação de qualidade. Então a gente conta com o apoio de todos os profissionais da educação, de todas as famílias e de todos os alunos. Em relação à infraestrutura, a gente tem dado todo o apoio. Lá não está tendo acúmulo, são espaços amplos, são salas aí de 50 metros quadrados. Tem sim condições de ter um ambiente dentro da sala de aula seguro. É claro, respeitando todos os protocolos de segurança. E vale lembrar aqui que quem é do grupo de risco, esse professor não vai para dentro da sala de aula, ele vai continuar em teletrabalho. Então é questão mesmo de a gente estar orientando, é questão de a gente estar apresentando as ferramentas. A gente vai vir com uma formação continuada agora de trilha pedagógica na modalidade híbrido, como que o professor vai trabalhar com o aluno, gravar uma aula, como que ele vai tirar dúvida, como que funciona tudo isso. Então a gente tem trabalhado muito forte na formação continuada, tem muitas coisas boas que vão vir ainda pela frente e eu tenho certeza que os professores que estão lá na ponta têm feito um trabalho de excelente qualidade, motivando os alunos, fazendo a acolhida, recuperando esse vínculo que é tão importante nesse momento. É claro, ainda respeitando aí todos os protocolos de biossegurança. Secretário, tem uma previsão aí, a SEDUC tem uma previsão de quando voltaria, né, ao sistema híbrido, né? Voltaria não, começaria o sistema híbrido, né, que seria metade dos alunos em sala de aula, a outra metade fora, e também quando é que retorna 100% as aulas presenciais? Tem uma previsão ou não? A gente tem trabalhado aí, Lúcio, com a previsão de março, né? O compromisso que nós fizemos foi de retornar no dia 8 na modalidade não presencial e toda semana está avaliando a curva da pandemia. E é claro, com toda a equipe da Secretaria de Estado de Saúde dando um apoio para nós, então a gente vai estar avaliando. A curva pandêmica, ela muda toda semana, muda todos os dias. Até poucos dias a gente estava com 80% das UTIs ocupadas, hoje esse número já aumentou um pouco, né? A gente tem em torno de 65%. Então, a curva pandêmica ela é muito dinâmica e a gente está avaliando isso toda semana e quando tiver condições de retornar às aulas na modalidade híbrida, nós iremos retornar de forma gradativa e respeitando aí, porque nesse momento a gente está preocupado sim com a saúde do nosso professor, a saúde do nosso aluno, de todos os profissionais da educação. E o Sintep, né? O governador falou, olha, chegaram aqui a criar salas de aula com 3 a 5 alunos, sem necessidade nenhuma, só para contratar professor. Aí o Sintep virou e falou assim, olha,
esse daí é o governador das fake news. Foi fake news, não foi fake news? Que história que é essa? Bom, primeiro quero dizer aqui que quem é acostumado a propagar fake news é o Sintep, tá? O Estado ele trabalha com a verdade, ele trabalha com dados. E nós temos todos os dados, foram solicitados aí 633 turmas com até 4 alunos. E eu digo aqui, é claro que nós não criamos essas turmas. Mas não é a secretaria que aprova isso? Que aprova as turmas? Não, a turma ela começa lá na escola, tá? Então o secretário, o coordenador, o corpo diretivo da escola solicita a formação da turma. E quando ela não atende à portaria, e hoje a gente tem que colocar aqui como que funciona, para os anos iniciais são 25 alunos, para os anos finais 30 alunos e o ensino médio 35 alunos. Então a escola cria a turma com essa quantidade mínima de alunos. Quando não tem essa quantidade mínima, vai para a sede da SEDU que a gente analisa. E a gente sabe que escola indígena, quilombola, do campo, às vezes não consegue cumprir essa quantidade mínima. Então, com a justificativa, a SEDUC autoriza a criação daquela turma. Agora, tinha muitas escolas regulares que não cumpria, tinha 5 alunos, 6 alunos, 4 alunos. Como que nós vamos criar numa escola regular urbana uma turma com 4 alunos e 5 alunos? Então, não teria condições de criar essas turmas. Então, a gente redimensiona, tem instrumentos para ajustar isso. Então, nesse sentido, foram solicitados para o Estado criação de 633 turmas que nós indeferimos. Então, essa é a verdade, esses são os dados e é isso que aconteceu e nós temos todas as evidências. Bom, nessa semana ou semana passada foi seu destaque, educação? Foi. Essa semana. Foi essa semana. É importante ressaltar o seguinte, que toda a sala de aula, no caso do ensino médio, por exemplo, existe um quantitativo mínimo de 30 a 35 alunos. Toda a sala de aula tem que ter anuência do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Educação. Então, ninguém vai criar sala de aula que não seja com a chancela dessas duas instituições, certo? Então, quando o governador diz que tem salas de aula, foram criadas várias salas de aula com 4 ou 5 alunos, isso não é uma verdade, né? Pode ser que seja, de certa forma, pontual, no caso dos quilombolas, como o secretário citou aí, que isso pode ter acontecido, mas todas as salas são chanceladas por essas duas instituições. Outra coisa com relação ao ensino remoto. Uma coisa, ninguém aqui contestou, por exemplo, a falta de recursos. Inclusive, eu fui claro no meu destaque dizendo o seguinte: o governo do estado, ano passado, em dezembro, passou 3,5 milhões, salvo engano, de recursos às escolas. São 700 unidades escolares no estado de Mato Grosso, né? Para que elas pudessem ter as medidas de biossegurança, álcool gel, aquela coisa toda. Ninguém está contestando isso. O problema, inclusive para equipamentos de internet, aquisição de internet e equipamentos. Ninguém está contestando isso. O problema é que a comunicação ela não acontece apenas num ponto. Tem que ter emissor e tem que ter receptor. O problema não está na emissão. O problema está na recepção. O problema está exatamente na falta de democracia e na falta de oportunidade que muitos alunos não estão tendo exatamente para poder ter uma aula de qualidade, porque não tem internet com qualidade dentro de casa. Não tem condição de ter equipamento, não tem condição de ter absolutamente nada. Muito diferente do que foi criado, por exemplo, na Universidade Federal de Mato Grosso, em que alunos com vulnerabilidade social acabaram recebendo equipamentos emprestados para poder ter aula com qualidade e baixar um vídeo. Tem muitos alunos em casa que não conseguem assistir um vídeo, uma videoaula que seja do professor, por conta exatamente de não ter internet ou ter internet de baixíssima qualidade. Então, essa questão, se nós considerarmos que o ensino é público, ele tem que ser bom para todo mundo e não para um grupo pequeno de pessoas e de alunos. Esse é o questionamento que eu levantei. Só fazendo uma observação aí, o que o secretário Alan Porto colocou, né, é lógico, respeitando aí as colocações que o professor Alô da Ruda acabou de fazer, mas o que o secretário Alan Porto colocou não é que teriam sido criadas essas salas de aula. Ele diz o seguinte, que a acusação, a denúncia do governador é de que tentaram criar salas com 3 a 5 alunos, não é isso? Uhum. Que aí é o seguinte, depois este procedimento, esse processo, né, chega até a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação analisa e defere ou não o pedido. Em alguns casos, como ele colocou, no caso aí, casos específicos, né, como os quilombolas aí, de repente não se consegue ter uma sala com um número de alunos aí dentro dessa média de 30 a 35 alunos, mas que nesses casos aí a criação dessas salas são liberadas, mas
naqueles casos normais, né, isso não ocorre. Essa aí, pelo menos, foi a explicação do secretário Alan Porto ao dizer que quem espalha fake news é o Sintep. O fato é o seguinte, né, o governo e o Sintep nunca vão se entender. Nunca vão se entender. Nunca vão se entender. É isso? Porque um diz que o governador é uma fábrica de fake news, né, o Sintep, aí vem o governo e fala, ó, quem espalha fake news é o sindicato dos professores e para por aí entender, vai. para entender bem isso vai. é só você ler o Manifesto Comunista escrito por Karl Marx e Engels. Você vai entender exatamente que desde aquela época, massa trabalhadora, no caso Sintep, e governo, né, nunca se entenderam e nunca vão se entender. Certo, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, agora 6 horas e 44 minutos. A gente já volta com a notícia de frente.